Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um projeto que eu tenho muito carinho, que se chama Projeto Realidade Aumentada Planta Baixa. Esse projeto, ele trabalha com mobile learning e também com a realidade aumentada. E os conteúdos basicamente envolvidos são polinômios, tudo que envolve polinômios. Ele é um projeto muito interessante, já apliquei ele em 2 anos seguidos. E é uma forma diferente de você avaliar os alunos quanto à sua aprendizagem relacionada a todo o conteúdo de polinômios, desde classificação, de distributiva, multiplicação, potência, produto notável, trabalha também com áreas e perímetros envolvendo polinômios, então é riquíssimo. E é um projeto que os alunos gostam muito, porque além de trabalhar com a realidade aumentada, que já é uma coisa diferente para muitos deles, né, que às vezes eles assistem na televisão, mas tem pouco contato diário, ele praticamente não, eu diria que não tem custo nenhum, porque as coisas que ele necessita são coisas simples que você geralmente tem no dia a dia, que os alunos têm, as coisas normais, lápis, borracha, régua, né, esse tipo de coisa, uma canetinha, uma coisa assim, folha, são materiais simples e, claro, o celular, que é uma ferramenta excelente, porque quase todos os alunos têm celular hoje em dia. Então, pode ajudar bastante e a gente tem que usar isso, sabe? Porque isso pode nos auxiliar de uma forma muito interessante, desde que seja bem aproveitado. E aí, como é que surgiu, na verdade, né, esse projeto? Esse projeto surgiu numa aula de mestrado que eu estava tendo, e um professor que eu estava fazendo, né, eu já sou mestre, eu estava fazendo mestrado em Educação e Novas Tecnologias, e tem um professor que estava falando sobre a realidade aumentada, né, muito boa palestra, e aí ele falou sobre esse recurso que, na verdade, utiliza um, um, um aplicativo que é, inclusive, brasileiro, o RA Brasil, né, Realidade Aumentada Brasil. E eu fiquei muito impressionada e achei muito fácil acesso. Eu pensei, nossa, tem um material aí legal, só que eu não quero nada pronto, eu quero inventar alguma coisa para fazer com os meus alunos, que eles realmente coloquem a mão na massa e trabalhem o conteúdo. E eu escolhi polinômios por ser um conteúdo que o aluno tem muita dificuldade de trazer para a realidade, para ser um conteúdo significativo, né? Porque ele trabalha com variáveis. E se você não consegue colocar isso de alguma forma dentro da realidade do aluno, tornar isso significativo, não vai ser uma coisa legal para ele, né? Os alunos do 8º ano geralmente têm dificuldade nesse conteúdo por causa disso, porque eles não conseguem trazer isso para a realidade, por mais que a gente às vezes invente uns problemas, tal, mas para eles é meio complicado. Então eu pensei, poxa, como é que eu vou trazer esse conteúdo, né, para eles de forma que eles achem interessante, que se torne significativo, que faça sentido para eles. E eu pensei, poxa, então eu vou usar esse conteúdo, vou tentar fazer de alguma forma que realmente dê certo. É que veio a ideia, então, desse projeto Realidade Aumentada. Tá? Então, inicialmente, ó, aqui estão os conteúdos, componentes curriculares, eles estão de acordo com muitas coisas pedidas, inclusive agora de acordo com a nova BNCC, né? Interpretar, descrever, desenhar plantas baixas, simples de residências e vistas aéreas desde o 6º ano, que são habilidades que devem ser trabalhadas. Né? No 8º, né, resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de áreas de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, como quadriláteros, triângulos, em situações como medir medidas de terrenos. Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas, compreender a ideia de variável, resolver e elaborar problemas com cálculo de valor numérico em expressões algébricas. Então, são todas situações que são trabalhadas nesse projeto. Eu apliquei nos 8º anos, mas poderia ser remanejado para outras séries.
O material, como eu falei, né, eu apenas usei o celular dos alunos, eu pedi para os alunos baixarem o aplicativo, é um aplicativo gratuito, que é o RA Brasil, Realidade Aumentada Brasil, e também pedi para eles trazerem um material de desenho, assim, que eles normalmente trariam para aula de desenho, como régua, esquadro, lápis, borracha, caneta, umas canetinhas coloridas, lápis de cor, sabe, folhas de rascunho para alguns cálculos, e para quem pudesse trazer a folha branca tamanho A2. Eu pedi para que os meus alunos trouxessem uma folha branca tamanho A2 para desenho técnico, porque já estava na lista de material. Porém, né, você pode adaptar isso com papel quadriculado, folha simples, branca, pode também ser feito com junção de folhas brancas, ou até cartolina, que é uma coisa barata. Apesar de que desenho, essas folhas de desenho técnico também são vendidas por unidade e não são caras. Mas são tudo possibilidades, o que o colégio tiver como recursos que dá para utilizar. Bom, no site do RA Brasil, né, que é a Realidade Aumentada Brasil, existe vários exemplos, né, como você veria a realidade aumentada, tal, de propagandas, na verdade. E lá dentro existe uma propaganda que é uma planta de um edifício, né? Na verdade, você consegue ver tanto o edifício em si, em 3D, né, em realidade aumentada, quanto a planta baixa de um desses apartamentos do edifício, né, que seria como se fosse uma proposta para a pessoa colocar para vender, né, ali o apartamento. Então eu pensei, poxa, isso dá para fazer uma adaptação legal com áreas, perímetros envolvendo polinômios. Então, vou partir disso, de uma coisa que já existe, está disponível na internet, é de graça, e você pode tanto usar no próprio computador ou no tablet ou celular, como você pode também imprimir, que é o que eu fiz, né? Imprimir preto e branco, que funciona normalmente a figura em 3D. É excelente, maravilhoso, tá? E lá uma coisa que eu achei bem interessante é que essa planta ali não tem medida nenhuma, não tem nada em metros, centímetros, quilômetros, não tem nada, nenhum tipo de medida. E isso me auxiliou bastante, né? Porque da minha ideia, que era construírem a sua própria planta baixa. Então, inicialmente, olha, aqui no caso, estaria o site que vocês podem entrar, dar uma olhada e ver que vocês têm várias coisas interessantes ali. E essa aqui, ó, que é a propaganda que eu usei, que é de construção civil, né? Agora a seguir eu vou mostrar para vocês, ó, que seria uma filmagem que eu fiz de um aluno em sala de aula com o celular e com a propaganda, né, que eu tirei xerox, ó. Ele tá vendo, viu? Ele viu tanto a planta baixa do apartamento, como agora ele tá vendo o edifício em si, ó, em 3D. Então, assim, é uma coisa riquíssima, muito interessante, eles ficam muito envolvidos, eles ficam um tempão ali. Então, a ideia inicial seria eles explorarem o máximo nessa aula, nessa primeira aula, eles explorarem o máximo ali, principalmente esse início, ó, tá? Quando ele vê a planta baixa, então eles vão explorando, alguns tiram print da tela, inclusive, e eles têm que criar a sua própria planta baixa desse apartamento, só que a própria visão do aluno, que uma difere do outro. Então, uma das coisas interessantes desse trabalho, inclusive, é que não existe trabalho igual, que cada um vai fazer do seu jeito, a sua visão, porque não existe uma proporção ali. Eles é que têm que tentar fazer a sua própria proporção e identificar as medidas. Outra coisa legal ali é que eu não peço para eles, no caso, usarem medidas matemáticas, números ali. Não. Eu não peço para eles identificar quantos metros vão ter um lado ou outro. Vai ser tudo construído em função de variáveis. Então, aqui eles vão trabalhar não só os conceitos matemáticos que já estavam sendo estudados, né, que a gente já tinha trabalhado, toda aquela parte teórica de polinômios, como eles também desenvolveram múltiplas habilidades. Ó, aqui temos um aluno até que tirou um print da tela, né, no tablet dele, ó, e eles estão fazendo aqui o croquis, né, que eu pedi para eles fazer da planta baixa, né? Essa aluna aqui já está mais adiantada, que eles estão trabalhando aqui com as contas. Então, é um trabalho em grupo, ó, que eles vão dividindo as habilidades, né? É muito interessante. Trabalha com geometria,
né, muito, porque eles vão fazer aqui a construção. E essa construção, aí eu falo para eles, né, eu explico eles como eles tirar um ângulo de 90 graus ali, usar o esquadro corretamente, usar retas paralelas com os dois esquadros, né, traçar as retas paralelas, que eu também tenho uma formação em edificações no ensino médio, então eu trabalhei bastante com isso. E é uma coisa que eu ensino sempre os meus alunos a usar corretamente o jogo de esquadros, né? Então eles fazem tudo com ângulos 90 graus, tudo perfeito, e vão identificar as variáveis, que a gente já vai ver como, né? É uma coisa que trabalha muito criatividade também, né? E a questão da colaboratividade, com certeza. É um trabalho em conjunto, né? Um trabalho que todo mundo está trabalhando ali, todo mundo está. Eles dividem de acordo com as suas maiores especialidades, habilidades, que é muito massa, mas também eles trabalham em conjunto ali, em cooperação, né, um ajudando o outro. Quando chega na hora dos cálculos, que eu já vou explicar também, é muito legal, porque aí eles fazem todos, geralmente fazem, cada um faz o seu, depois eles começam a comparar, a ver se deu o mesmo resultado, se não deu, o que que deu, por que o teu deu diferente do meu, e eles começam a aprender com os próprios erros. E isso é fantástico, né? Essa questão. Ó, o primeiro passo da atividade ali, depois de eles analisarem, então, eles vão criar, desenhar uma planta baixa desse apartamento, né, na folha. E isso, em vez de eles definir, quando eles fizerem o desenho ali, em vez de eles definir, aqui tem 4 metros, aqui tem 5 metros, eles vão colocar tudo em função de variáveis. Então, por exemplo, se eles considerar o x igual a 4 metros, os 5 metros eles podem escrever como x mais 1, o 8 metros como 2x, que é 2 vezes x, o 16 metros como x quadrado, que é a variável ao quadrado. Então, todos os cômodos, eles têm que ser identificados e representados algebricamente, a partir do que eles criaram, através do modelo que eles viram em realidade aumentada. Tá? Então, aqui só um exemplo, não tem nada a ver com esse exemplo que estava vendo ali para eles, né? Eu mostrei esse exemplo para eles no PowerPoint, para eles terem uma noção de como eu queria o trabalho, porque tudo, a primeira aula, na verdade, sim, 2 aulas, foi assim, praticamente uma só de explicação de todo o projeto. Eles deram a opinião deles também, contribuíram bastante. Depois, a segunda aula, a gente fez só praticamente de fazer o rascunho mesmo. Então, eles pegaram lá a realidade aumentada ali no celular e ficaram em função disso, olhando, admirando, subiam na carteira para ver de cima como é que era difícil. Foi muito legal. E depois eles pegaram, então, e foram fazendo o rascunho, né? Então, as 2 aulas praticamente foi só isso, porque eles tinham que fazer o rascunho e já pensar nas unidades de medida, para depois passar limpo numa folha legal a planta baixa. Então, lá na planta baixa, eles tinham que identificar o que era cada cômodo, né? E colocar, ó, todas as medidas em função de X. Depois, ó, aqui temos alguns exemplos, né? Eu vou passar só rapidamente. Depois, eles tinham, então, que calcular o perímetro total do apartamento inteiro, né, e também classificar, fazendo a redução dos termos semelhantes. Então, eles faziam a soma de todas as unidades aqui, todos os ladinhos, que está tudo em função de uma mesma unidade de medida, que seria o X, né, que no meu exemplo lá era 4 metros, mas isso depende de cada projeto, e também não me interessa, na verdade, que eles coloquem quanto que é o X, porque eu não quero em função de unidades de números, eu quero em função de letras, porque o conteúdo é polinômios, então eles vão transformar isso em letras, né? E vão, então, calculando e reduzindo os termos semelhantes, dizer o que se é um monômio, um binômio, trinômio, aquela classificação que a gente estuda. Depois, eles calculam a área de cada um dos cômodos, tá? E as informações eles colocam abaixo do nome. Então, por exemplo, aqui, ó, sala. Então, ele vai ser 2x quadrado, porque é 2x vezes x. Aqui começa aqui as propriedades já dos polinômios, porque eles usam a distributiva, antes usaram a redução de termos semelhantes. Agora eles começam a usar a distributiva, porque quando você vai multiplicar, por exemplo, ó, esse lado aqui, para calcular a cozinha, ele vai multiplicar 2x vezes 2x menos 1. Então, ele vai fazer 2x vezes 2x, 2x vezes menos 1. Então, ele vai aplicar a distributiva, né? E eles vão fazer isso de cada um dos cômodos, né? Depois que eles terminaram, olha só, aqui temos algumas folhas de cálculos, que nós vemos que eles capricham bastante, né? Que já seria passar limpo, que eles fazem tudo bonitinho.
para poder fazer a correção. Depois eles calculam a área total. E o interessante da área total é que eu faço eles calcular de duas formas diferentes. Então, eles calculam a área total na soma das areazinhas menores, né, de cada cômodo, e eles calculam a área do total, que é base vezes altura, porque é um retângulo como um todo, né? E aí eles fazem o quê? A comparação, para ver se deu a mesma coisa. E é tão interessante, aqui no caso deu o mesmo, que foi 450x quadrado, mas esse exemplo, todos eles colocaram medidas mais exatas. Mas quando tem, por exemplo, frações no meio, né, às vezes dá um resultado diferente. Então, o que eu pedia para eles fazerem? Muitas vezes eles tiveram que refazer. E outras vezes eles tiveram que representar o X ali novamente como número que eles tinham visto inicialmente e substituir calculando o valor numérico das duas áreas e vendo se dava o mesmo resultado. Porque às vezes eles colocavam duas medidas que eram iguais, em vez de colocar 8x aqui, 8x aqui, eles colocavam 8x aqui e aqui colocavam outra coisa em função de x que dava o mesmo resultado. Então, não é que eles tinham errado, eles só tinham representado de uma outra forma. Então, é o valor diferente, né, a representação diferente do mesmo número, do mesmo valor numérico. Então, assim, foi muito legal mesmo. Então, o que o professor pode esperar com esse projeto, né? Além das habilidades comuns, que a gente já, do conteúdo em si, né? A questão de ser perseverante, acreditar no potencial, porque eles têm que fazer, refazer muitas vezes, eles têm que ir atrás, pesquisar, ver como é que resolve, olhar no caderno, pedir ajuda muitas vezes, conversar entre eles, né? Então tem a questão da cooperatividade, o aprendizado com os erros, a criatividade na resolução dos problemas, é fantástico mesmo, dá muito resultado e eles aprendem muito. E aí, uma forma de avaliar tudo isso, porque esse é um trabalho muito complexo que exige algumas aulas, certo? E também pode ser adaptado para web aulas, porque, como eu falei, se você tiver um computador e tiver um celular, pelo celular você usa o RA Brasil. E pelo computador você entra no site deles e você consegue conectar e consegue ver em 3 dimensões. Então, dá para fazer mesmo uma web aula através desse projeto, que é muito interessante. E como é que avalia esse projeto? Esse projeto foi avaliado de diferentes formas, né? O projeto foi já contado sobre os critérios de avaliação no início do projeto, onde eles tiveram os critérios de avaliação todos expostos quando eu expliquei sobre o projeto. Então, esses aqui foram os critérios de avaliação que nós discutimos em sala e decidimos a pontuação de cada item juntos, tá? E esses aqui se referem, no caso, à parte da planta baixa e dos cálculos. Além disso, eu fiz toda uma observação durante a realização do projeto, né, o que eles estavam, porque eu ia de carteira em carteira, todos esses projetos, no meu caso, que eu fiz presencialmente, foi feito em sala de aula e eu acompanhei todos os projetos, tirando as dúvidas, indo de carteira em carteira, vendo o que estava acontecendo, se eles estavam fazendo certo ou não. Então, acompanhei todo o avanço, fiz as minhas anotações e no final nós discutimos como seria uma auto e heteroavaliação. Então, nós discutimos, você pode ver que são turmas diferentes e nós relacionamos itens diferentes, porque a ideia seria observar com eles o que seria interessante ser também avaliado, né? A participação, a questão de ter paciência, se tu usou material desenho, se teve foco, se foi caprichoso, teve responsabilidade, se usou material digital com o propósito correto. Foram coisas que eles apontaram. E através do que eles apontaram, eu então criei uma auto e heteroavaliação dessa forma aqui, onde cada aluno recebeu uma folhinha dessa, avaliou o seu empenho, a sua capacidade, o que ele trabalhou no projeto, e todos os colegas que faziam parte do grupo deles, né? E o interessante na análise dessas auto e heteroavaliações é que os alunos, eles são bem, como é que eu vou dizer assim, eles realmente se autoavaliam de uma forma produtiva. Eles não só se avaliam, como avaliam os colegas também, de um jeito até bem maduro, porque quando eles percebem que eles não deram tudo de si, eles
eles diminuem mesmo a pontuação deles, sabe? Eles são bem autocríticos. E as observações que eles fazem no final são muito interessantes, né? Aqui temos algumas, assim. Ó, pode ver que esse menino aqui, ele ficou bem em dúvida, né? Que ele ia pontuar ele mesmo. E que ele ficou entre 2 e 3, ou seja, né? Ele não foi muito bem aqui nessa parte aqui, ele teve dificuldade em realizar as contas, ó. Então, ele não se mostrou um líder proativo, mas ele entendeu-se bem com os colegas, né? Isso já é uma coisa interessante, porque também num grupo a gente tem que conseguir ouvir os outros, né, entender. Ele colocou assim, olha, acho que nós entendemos bem, porém, em alguns aspectos tivemos que pesquisar e entender sobre. Então, às vezes, ele acha que ele não foi tão bem, que ele acha que ele não soube realizar as coisas, mas pelo fato de ele ter pesquisado, isso já é incrível, porque é isso que nós queremos com um projeto desse. A gente quer mesmo que eles corram atrás, que eles aprendam com os erros. A ideia não é que ele saiba já de tudo. A ideia é que ele construa o pensamento, que ele desenvolva isso durante o projeto. Então, o fato de eles parar, pensar, analisar, procurar descobrir o que está acontecendo ali, como resolver aquele problema, de pesquisar, de procurar um entendimento com o colega, que provavelmente ele, nesse caso ali pontua maior, porque o colega sabia o assunto, ele talvez não tinha entendido tão bem, mas o fato de ele ter buscado esse conhecimento, isso é excelente, é a ideia mesmo do projeto. Aprender com os erros, aprender com os outros, né? Reconhecer as suas dificuldades e tentar saná-las da melhor forma possível. Aqui outra pessoa colocou, achei o trabalho criativo e um jeito legal de fazer as atividades e aprender o conteúdo. Então, teve uma aluna, inclusive, que me procurou e falou assim, nossa, professora, durante a aula, ela assim para mim, nossa, professora, a senhora percebeu que com esse projeto nós estamos trabalhando todo o conteúdo que a gente aprendeu desde o início de polinômios? Então, era a ideia mesmo, né? Mas eu fiquei bem contente por ela ter conseguido ter essa percepção sozinha, né? Sem eu ter falado. Ela entendeu que ali nós estávamos trabalhando todo o conteúdo de polinômios, né? Até os produtos notáveis, porque muitas vezes as áreas tinham mesmas medidas, por exemplo, eram quadrados de lado x mais 2, então ele tinha que fazer x mais 2 vezes x mais 2, que é x mais 2 ao quadrado, então podia utilizar o produto notável em vez de usar a distributiva, seria uma outra opção, né? Então, realmente é um trabalho bem rico. Então, que conclusões nós tiramos com tudo isso, né? Olha só, que legal, eu não precisaria, com certeza não precisaria ter feito uma prova escrita depois disso, individual. Mas eu quis fazer até para ver como é que eles estavam, né? O que eles tinham aprendido, se foi uma coisa realmente construtiva. E eu nunca tive um empenho tão bom em notas quanto o primeiro ano que eu fiz esse projeto. Depois desse projeto que eu fiz uma avaliação né, individual, escrita, e foi fantástico, assim, então eu percebi quanto eles realmente tinham aprendido, eles realmente aprenderam polinômios, isso eu tive certeza depois daquela avaliação, então foi uma coisa muito bacana, porque é um conteúdo geralmente que eles têm muita dificuldade. Então eles colocam na prática aquilo que eles aprendem, uma coisa às vezes complexa se torna alguma coisa simples e cotidiana, por quê? Porque torna significativo para eles, eles veem aquilo de uma forma prática. E eles, num período curto, né, um prazo curto, eles têm que desenvolver várias coisas e fazer várias propostas ali. É uma tarefa complexa, realmente, sabe? São várias etapas, eles tinham que cumprir todas elas. Então, eles tinham que ser super colaborativos, um ajudar o outro. Ia sanando as dúvidas com os colegas, entre eles, pedir ajuda para mim, pedir ajuda para os outros colegas, em coisas que eles estavam em dúvida, ia atrás de livro, ia atrás de caderno, pesquisavam, tinham sempre esse ritmo, né, de procurar melhorar cada vez mais. Além disso, como eu já comentei antes, não tinha uma resposta única, não tinha uma resposta formada, porque cada projeto foi totalmente diferente, porque é o olhar deles, apesar de ser a mesma figura que eles estavam vendo 3D, é o olhar deles na planta baixa. Às vezes, até entre eles,
se tornavam diferentes, eles tinham que discutir lá o que eles achavam melhor, como fazer a planta, porque eles tinham ideias diferentes sobre aquilo. Então, isso também é uma coisa que torna-se esse trabalho riquíssimo, né? Então, assim, eu vi que eles se empenharam muito, foi altamente positivo, né? Por isso que tem dado muito certo aí, eu tenho utilizado nos outros anos também, e realmente faz muito sucesso, eu vejo que eles gostam muito, e às vezes, assim, até eles fazem coisa além do que eu pedi, né, como esse exemplo aqui, que eles fizeram toda uma legenda com cores, ó, de cada cômodo, e ainda tiveram tempo para fazer todos os móveizinhos que estavam no aplicativo, né, então foi muito bonitinho, assim, muito caprichoso. Bom, é importante, né, que esse processo de avaliação seja contínuo, a gente fala tanto de avaliação formativa, e tem que ser, e esse, com certeza, é um processo de avaliação formativa, porque analisa todo o processo, tem toda uma continuidade. Então, usar diferentes recursos, né, diferentes metodologias, sempre é importante a gente sempre tentar inovar, porque isso também faz com que eles se empenhem mais e achem esse conteúdo que é um pouco estigmatizado, assim, né? Ele tem um pouco de preconceito, esse conteúdo seja simplificado e eles gostem mais, né? E, assim, uma coisa fundamental que eu acho, assim, que não pode faltar é a motivação do professor. Se o professor não está motivado, os alunos também não vão ficar motivados. Primeiro, você tem que se apaixonar pelo projeto, isso é um fato. Independente do projeto que você trabalhe, você tem que gostar do que está fazendo, né? Você tem que gostar do projeto, se apaixonar por ele, e você vai mostrar isso para os alunos, o jeito que você apresentar para eles. Né? É diferente você chegar assim, então, agora a gente vai fazer um projeto, ou então chegar assim, poxa, agora a gente vai fazer um trabalho que é super legal, a gente vai fazer um projeto sobre realidade aumentada, então vocês vão baixar no seu celular, já fala antes com antecedência, eles já vão começar a ficar com aquilo na cabeça, eles vão ficar ansiosos, e eles vão colaborar da melhor forma possível, porque eles vão se envolver. Quanto mais envolvido você tiver com o projeto, mais eles se tornam envolvidos também, né? E uma outra coisa fundamental também é a questão do acompanhamento. O professor é o orientador, o professor, ele é indispensável nesse projeto, ele tem que passar de mês em mês, auxiliar, verificar, ver as dúvidas, ajudar, ver se está acontecendo, por isso todo o projeto é interessante ser realizado em sala de aula, porque você pode estar passando nas carteiras e ajudando, né? Que também, como eu falei, dá para agora ser modificado para usar em web aulas. Mas, inicialmente, esse projeto que eu fiz aqui foi para trabalhar em sala de aula com eles, para a gente poder ver passo a passo. Em web aulas, você teria que fazer esse acompanhamento também, né? Eles teriam que mostrar de etapas em etapas, tirar as dúvidas, tal, cada etapa do projeto, para você poder ter uma boa avaliação também online. Bom, então, aqui deixei os meus veículos de comunicação, né? O meu blog, que eu sempre falo, né, melissamatemática.blogspot.com, mais de 500 mil de acessos, também é um bom veículo de ideias, e se vocês quiserem contribuir, fiquem à vontade, ok? Obrigada pela colaboração de todos, por terem me ouvido aí desse longo, né, discurso aqui, mas, assim, não esqueça, né? Eu coloco sempre, ó, a imaginação não tem limites e é de graça, né? Isso é fundamental. Obrigada pela atenção e até a próxima, gente.